Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dentro de casa e que estejam estudando, tá bom? Bom, no último momento que eu conversei com vocês, eu falei um pouquinho sobre o trabalho realizado pela força elétrica ao transportar uma carga elétrica numa região de campo, certo? Nós vimos que o trabalho realizado pela força elétrica, ele pode ser calculado pelo produto entre o valor dessa carga e a diferença de potencial entre os pontos inicial e final. Não é isso? Se a carga ela vai, por exemplo, de um ponto A para um ponto B, a diferença de potencial entre esses dois pontos é dada pelo potencial de A menos o potencial de B, certo? É sempre o potencial do ponto inicial menos o do ponto final, tá? Não confundam isso, porque muitas vezes quando a gente fala de variação, a gente lembra do delta. E o delta é a grandeza final menos a inicial. No caso aqui, para variação de potencial, não é assim, tá? Então fiquem atentos. É sempre o potencial do ponto inicial menos o potencial do ponto final, ok? Então, foi isso que nós vimos no último vídeo, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas características do potencial elétrico em relação ao campo elétrico. Primeiro, a gente precisa lembrar que o potencial elétrico é uma outra forma de descrever o campo elétrico numa dada região do espaço. Então, se eu falo de potencial e se eu falo de campo, eu estou falando de uma única região que existe carga elétrica fonte, não é verdade? Então, os dois descrevem essa região. Tanto potencial quanto campo, eles descrevem, eles caracterizam uma região em torno de uma carga elétrica, tá? Então, a gente vai ver algumas relações entre um e outro. No caso aí, nós vamos ver como que o potencial elétrico varia dentro dessa região de campo, tá bom? Para começar, nós vamos falar sobre o caso da carga positiva. Tá? Então, acompanhem aqui no slide, tá? Nós vamos analisar, então, a variação do potencial em uma região de campo elétrico. No caso aqui, nós vamos considerar primeiro o campo elétrico criado por uma carga-fonte positiva. É o que a gente tem aqui, ó. Estão vendo? A nossa carga-fonte, Qzão, ela é positiva. O campo elétrico criado por essa carga-fonte Qzão, ele pode ser representado pelas linhas de força, linhas de campo, não é isso? Então, ali em torno de Qzão, eu posso desenhar as linhas de força que o campo elétrico ele está representado por essas linhas. Aqui eu tenho uma única linha de força e ela vai ser suficiente para a gente analisar o que é preciso, tá certo? Vamos considerar o seguinte, olha, nós temos aqui uma carga-fonte positiva, certo? Nós sabemos que essa carga positiva, ela cria campo elétrico que é divergente, não é verdade? Logo, a linha de força, ela está representada aqui como uma linha que sai da carga, não é isso? Nós sabemos que essa carga-fonte pontual, ela cria um potencial elétrico que é dado aqui por essa equação. Potencial é igual à constante elétrica do meio vezes a carga-fonte dividido pela distância que separa essa carga-fonte do ponto onde eu quero determinar o valor do potencial. Não é isso? Vamos fazer umas análises aqui. Vamos pegar dois pontos, tá certo? Primeiro eu vou pegar um ponto A. E esse ponto A, ele está aqui nessa posição, ok? Sobre a linha de força. Eu quero determinar o potencial elétrico do ponto A. Para isso, o que eu faço? Vou usar a definição ali, ó. Potencial de A é igual a K, que multiplica o valor da carga-fonte, dividido pela distância D. Quem é essa distância D? É a distância que separa a carga do ponto A.
Esse é, né, o valor D. Então, eu vou colocar aqui um dA só para a gente entender que é a distância da carga-fonte até o ponto A, não é mesmo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um outro ponto, eu vou pegar um ponto aqui, ó, um ponto B, tá? Esse ponto B, ele também está sob a ação de um potencial elétrico criado pela carga-fonte, não é verdade? O potencial elétrico aqui em B, ele pode ser calculado através da definição de potencial para cargas pontuais. K, Q, dividido por D. Quem é D nesse caso? D nesse caso é a distância entre a carga-fonte e o ponto B. Essa distância dB aqui, correto? Essa carga-fonte é positiva. Isso implica que esses dois potenciais são valores positivos, correto? Então, aqui eu tenho mais e aqui eu também tenho mais, ok? São potenciais positivos, não é isso? Vamos analisar essa equação aqui, olha. Observem, nós podemos ver que o potencial ele é inversamente proporcional à distância, não é isso? Significa que quanto mais distante o ponto estiver da carga-fonte, menor será o módulo do potencial elétrico naquele ponto. Isso é ser inversamente proporcional. Por exemplo, se o potencial aqui no ponto A, ele é, eu vou colocar aqui, VA é igual em módulo a 4 volts, em B ele vai ser um potencial menor, porque B é mais distante. Né? Isso vai ser um potencial em módulo menor. No caso aqui, eu teria, por exemplo, 1 volt, certo? Como a carga-fonte é positiva, mais 4 volts, e aqui mais 1 volt, certo? Percebam o seguinte, de A para B, o que está acontecendo com o potencial? O potencial está diminuindo. Mais 4 é maior que menos 1, não é verdade? Então, o potencial aquele, né, o potencial levando em consideração o sinal da carga, né, positiva, ele está diminuindo, não é mesmo? Então, a gente pode afirmar o seguinte, no sentido dessa linha de força, ou seja, uma linha que é divergente, que está saindo da carga, ou seja, né, na orientação, na setinha aqui, certo? Na orientação dessa linha de força, nós podemos afirmar que o que ocorre com os potenciais? Eles se tornam cada vez menores. Isso significa o quê? No sentido dessa linha, nós sempre encontraremos valores menores para o potencial elétrico. Ou seja, o potencial decresce no sentido da linha de força, certo? Agora vamos analisar o caso em que nós temos uma carga-fonte negativa. Olhem só, tá aqui, ó, carga-fonte negativa, correto? Vamos fazer o mesmo tipo de análise. É uma carga-fonte negativa, não é verdade? Portanto, ela cria potencial elétrico em toda essa região em torno dela. Além do potencial, ela cria também um campo elétrico, não é verdade? Nesse caso aqui, ó, o campo elétrico ele é representado por linhas de forças que são convergentes, não é mesmo? São linhas que estão entrando na carga, não é isso? Vamos analisar como que o potencial varia ao longo dessa linha de força. Bom, para isso nós vamos fazer novamente o mesmo, né? A gente vai tomar 2 pontos sobre a linha de força, um ponto A e um ponto B. O ponto A está a uma distância dA da carga-fonte, enquanto que o ponto B está a uma distância dB da carga-fonte. Nós podemos afirmar, pela definição de potencial para cargas pontuais, que o potencial no ponto A
ele é igual à constante elétrica do meio vezes a carga-fonte dividido pela distância dA. E que o potencial no ponto B é igual a K, constante elétrica, vezes a carga-fonte, dividido por dB. Novamente, nós temos uma relação em que o módulo do potencial ele é inversamente proporcional à distância, certo? Quanto maior é a distância, menor é o módulo do potencial. Lembrando que módulo é um número aqui para a gente sem o sinal, tá certo? Que os matemáticos não nos escutem. Bom, então, o que nós podemos afirmar? O ponto A, ele terá um potencial em módulo maior que B. Então, se o potencial de A em módulo é 4, o potencial de B em módulo seria 2. Um exemplo, 4 volts e 2 volts, certo? Só que o seguinte, o potencial ele é uma grandeza escalar, não é verdade? É uma grandeza que é definida por um número e uma unidade de medida, e que pode ser positivo ou negativo, dependendo do sinal da carga-fonte, não é mesmo? Cargas-fontes positivas criam potenciais positivos, cargas-fontes negativas criam potenciais negativos. Nesse caso aqui, a nossa carga-fonte é negativa. Se a nossa carga-fonte é negativa, esses potenciais, eles são valores negativos. Então, eu teria aqui que no ponto A, o potencial seria menos 4 e no ponto B, o potencial seria menos 2. Não é isso? Quando a gente vai avaliar os potenciais, né, considerando os seus sinais, não só os módulos, o que a gente pode observar? Que menos 4 é um número real menor que menos 2, não é verdade? Não é isso que a gente sabe lá da reta numérica? Que quanto mais próximo do zero o número negativo estiver, maior ele é. Então, ó, eu posso afirmar nesse caso aqui, vou arrumar um espacinho para escrever. Nesse caso aqui, que VB é maior que VA. Por quê? Porque menos 2 é maior que menos 4. Lá na reta numérica a gente sabe disso, na verdade. Quanto mais próximo do zero, maior o número é, não é mesmo? Então, o que a gente observa aqui? Olha, para a carga-fonte negativa, não é isso? No sentido da linha de campo, ou seja, apontando para dentro da carga, o que nós temos? Potenciais que são decrescentes. Porque olhem só, VA, que está no sentido, ó, estou caminhando no sentido da linha de campo, estou indo de fora para dentro, certo? VA tem um potencial que é menor que VB. Então, no sentido da linha de campo, indo em direção à carga negativa, pontos mais próximos têm menor potencial, enquanto que pontos mais distantes têm maior potencial. Mas vale o mesmo que a gente disse para o caso das cargas positivas. No sentido da linha de campo, nós sempre vamos observar potenciais elétricos decrescendo, seja a carga positiva, seja a carga negativa, certo? O que a gente não pode esquecer é que potencial tem sinal, e esse sinal ele é determinado pela carga-fonte. E que, se ele tem sinal, a gente tem que fazer as considerações lá que a reta numérica traz para a gente, em que valores mais próximos, valores negativos mais próximos ao zero, são maiores do que aqueles valores mais negativos, distantes do zero. Logo, o potencial em B é maior do que o potencial em A. E aí a gente conclui, né, como eu já disse, então, que no sentido da linha de campo, nós teremos potenciais decrescentes. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês.